Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso De Olho no Mercado. Hoje é 26 de novembro de 2020 e essa edição ela é aberta a todos os nossos assinantes e ainda não assinantes da Grafistas, ok? O mini índice no pregão de hoje formou um candle lateral sem força. Ontem eu havia falado sobre a possibilidade de não ter liquidez no pregão de hoje, muita liquidez, por conta do feriado nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças. Quando a Bolsa de Valores, as bolsas lá estão fechadas, não há muita liquidez, muitas operações aqui no Brasil, porque não há entrada de dinheiro estrangeiro. O dinheiro estrangeiro é um componente importante para a liquidez aí da bolsa brasileira, tá? Sendo assim, como formou um candle lateral levemente altista, ele não havia rompido nem acima nem abaixo do candle do pregão de ontem. Nós não tivemos oportunidade de um day trade de tendência no pregão de hoje, tá? E ele fez uma leve inclinação de alta, rompendo uma região de lateralização. Ele caiu até a mínima, subiu um pouco, segurou na média de 200 períodos e rompeu nesta região aqui de 109.900 pontos. Só que não ensejou aí um lucro, né? Uma oscilação considerável, porque foi leve, uma inclinação muito leve, tendo em vista que o volume ele se manteve lateral. O MACD toda hora ele estava aí baixista, altista, baixista, altista, e o volume ele está em queda. Ele subiu, ele fez uma leve inclinação, só que o volume ele fez uma leve inclinação no sentido contrário. Se a gente pegar aqui e marcar as máximas do volume, você pode ver que houve queda, né? E como ele estava dentro da máxima e da mínima do pregão de ontem, né, como eu já havia falado já em vídeos anteriores, a tendência ela tem um maior impulsionamento depois que a máxima ou a mínima é rompida. Há uma maior força no preço por conta disso. Então é muito importante a gente definir regiões de lateralização e só operar depois do rompimento delas, tá? Porque somente depois do rompimento não há um suporte ou uma resistência mais próxima considerável para tentar impedir o movimento dos preços e, consequentemente, o preço ele tem uma liberdade maior de movimentação. Então, se você for olhar no prazo diário, nós temos um espaço até o topo histórico, um espaço aí de um pouco mais, né, mais ou menos 3.000 pontos. Então, rompendo, você pode ver que fez uma máxima no dia anterior, no pregão de terça-feira, ele fez também um movimento máximo próximo. Então você pode ver que ele está dentro de uma região que está sendo defendida pelos vendedores. E se essa região ela for rompida, há um potencial até atingir o topo histórico, na região de 113, 115 mil pontos. Ok? O mini dólar hoje ele foi mais fraco ainda que o mini índice, fez um doji lateral sem possibilidade de um trade de tendência. Ele no pregão de hoje, no gráfico de 5 minutos, o mini dólar caiu, formou um pivô na média de 20 períodos somente aqui, e ele se desenvolveu depois da confirmação desse pivô muito pouco,
apenas aí 13 pontos, com stop barra barra uns 8 pontos, então muito pouco, né? Também tendo em vista também a região, essa região aqui de suporte, né, que a gente estabeleceu, né? Você estabelece a máxima e a mínima do pregão anterior, você coloca uma linha sobre a máxima e outra linha sobre a mínima, ok? E assim você vai no gráfico intradiário de 5 minutos e define aí, ó, a região de suporte e a região de resistência lá em cima. Você pode ver que esta linha nós traçamos, a gente traça no dia anterior, né? Hoje abriu com um leve gap de alta, caiu, se bateu na média de 200, caiu, ele respeitou exatamente a linha de suporte. Exatamente. Essa linha aqui é uma linha imaginária, né? A gente aqui aplica ela no gráfico. Mas você pode ver que ele respeitou exatamente essa linha, não rompeu abaixo dela e voltou a subir, mantendo aí dentro da região de lateralização. E mantendo dentro dessa região de lateralização, você pode ver que a tendência ela não se desenvolve, né, com um potencial, até mesmo porque os volumes são baixos, o oscilador ele ora fica baixista, ora fica altista, há também uma oscilação dos volumes, não há uma constância nos volumes, embora houve uma leve inclinação de alta, o nível dos volumes era muito baixo, então dentro desse contexto não teve operações de day trade de tendência também no mini dólar, ok? Esta lateralização aqui que o mini dólar está fazendo no gráfico diário é para que a média de 20 chegue no preço e ele volte a ter um movimento de queda. O preço ele impulsiona de uma maneira muito forte numa determinada direção, aqui foi uma tendência de baixa, ele tende a corrigir. Se ele não corrige até a média de 20, primeiramente ele segue em super tendência, uma hora ele interrompe esse movimento de tendência para fazer a correção até a média de 20. Aqui nós temos uma questão a mais, que é a média de 200 períodos. A média de 200 períodos ela é um suporte forte e o preço, para que ele possa ter uma força capaz de romper essa média de 200, esse preço ele tem que ter acabado de fazer uma correção na média de 20. Então só a média de 20 vai dar o impulso, a força necessária para esse preço cair de uma maneira considerável e conseguir romper essa média de 200. Por isso, essa lateralização ela tende a continuar. Você pode ver que no OBV essa lateralização ela também continua. O Ibovespa formou um candle muito pequeno, um doji, sem volume e também lateral. Nenhuma novidade, ele está dentro aí de uma região de forte resistência. Aqui em BOVA11 nós identificamos isso por conta do grande gap de baixa que se formou num movimento de queda anterior. Ontem eu havia falado que no BOVA11 o stop barra barra seria em 105,10 e não foi acionado, embora formou um candle lateral. O pregão de hoje foi um candle lateral ao candle do pregão de ontem, não acionou o stop. Então, o stop se mantém em 105,10 para a BOVA11. Já no ETF do Small, que replica o índice Small Caps, segue subindo em direção ao nosso alvo em R$ 129,40, com o stop aí barra a barra, 5 centavos abaixo da mínima do pregão de hoje. Com o stop 5 centavos abaixo da mínima, nós já temos aí um lucro desde a entrada de um pouco mais de 4%. Você não apenas protege o seu capital, como você também protege o seu lucro.
E eu vou mostrar os papéis, né, aproveitando aí que eu vou fazer esse vídeo aberto, né, previamente a nossa Black Friday. Inclusive eu tenho uma novidade, né, para falar a respeito da Black Friday. Eu vou mostrar aqui agora os papéis que compõem a nossa carteira, a nossa planilha de setups. Todos os dias os assinantes eles recebem uma planilha onde os estudos são feitos no gráfico diário, onde os setups são armados. Tá? Então nós vamos primeiro aqui para Use Minas. O ZIN 5 foi um papel que armou um setup ponto contínuo, com entrada em R$12 e stop em 11,25. Quando armou, no dia 23, eu havia identificado este candle, falei, setup ponto contínuo está armado, 5 centavos acima é R$12, 5 centavos abaixo 11,25. O nosso alvo, duas vezes o nosso risco, 12,50%, alvo em 13,50. Alvo atingido e superado no pregão de hoje. Quem entrou nesse trade se deu bem, né, lucrou aí 12,50% do dinheiro aplicado. Então, esse daqui é um setup ponto contínuo, um setup objetivo. Na planilha eu consto todos os setups armados, ponto contínuo e setup barra elefante. São dois setups da média de 20 períodos que eu explico no curso Fundamentos de Análise Técnica, que são setups que nós utilizamos. Tupi 3 também está na nossa planilha, a entrada foi R$21 e stop em R$19,60. O trade está correto, o nosso alvo é em R$23,80, tá? Quem quiser colocar já o stop no 0 a 0 ou no break-even, aqui em 21, já vai proteger o seu capital. Se o preço cair, não vai ter prejuízo algum, ok? E já vai estar abaixo da média de 8 períodos aí, protegido. Viva 3 também é um papel que está na nossa planilha. Ele foi colocado, o setup ele foi armado, porque primeiro ele arma, né? Primeiro forma-se um padrão que é operável, e aí nós colocamos a nossa entrada 5 centavos acima, com stop 5 centavos abaixo, no trade, né, de tendência de alta, um trade de compra, com alvo duas vezes o risco. Ele armou no dia 13 de novembro. 13 de novembro que este papel entrou na nossa planilha, andou primeiro aí lateral, depois teve uma reação nova, alvo em 29,55. Trade está correndo tranquilamente. Ether havia acionado o setup ele foi aqui. O setup ele foi no dia 12 de novembro. O ponto contínuo ele foi armado, entrada em 12,26, stop em 10,62, com duas vezes o alvo. Ele lateralizou, ele caiu até a média de 20 períodos e ficou aí alguns centavos para acionar nosso stop. Só que você se mantém no trade com a entrada foi acionada, tá? E você aí, esse setup, esse trade gerou um certo calor devido ao preço ter caído próximo ao stop, só que mantendo o stop, você se manteve dentro do trade e alvo atingido no pregão de hoje com somente, esse somente foi irônico, para quem não entendeu, 26,76% de lucro, tá? Somente em um papel, tá? RDNI 3, outro papel que não acionou o setup. O setup ele está armado. Setup barra elefante, armado em 11,85 com stop em 10 e alvo em 15,55. Não acionou, mantém-se as ordens em aberto. E o outro foi Anime 3. Anime 3 armou setup ponto contínuo junto com barra elefante no pregão de ontem, com entrada em 35,66, stop em 30,51 e alvo em 45,96. Hoje ele continuou em movimento de alta, o volume aí conseguiu romper acima do topo histórico, indo em direção ao nosso alvo 45,96. Então, se você quer ser nosso assinante e ter acesso a essa planilha de setups, você pode ver aí que os trades são
assertivos. Obviamente, nem todo trade, né, alguns trades eles acionam, obviamente, o stop, mas a gente entra somente nos momentos certos, com um gerenciamento de risco eficaz, então não tem como dar errado, tá? Você pode ver que 1, 2, 3, 4, 5 dos 6 papéis que nós entramos aí na ponta compradora, os 6, 2 atingiram o alvo e os outros 4 estão subindo em direção ao alvo. Ok? Dá uma olhada aqui em alguns ativos, alguns commodities e índices e pares de moedas. Ouro segurou na média de 200 períodos, está formando aí dojis. Esta formação de dojis ela vai se dar até as médias chegarem no preço, principalmente a de 20, para ter aquilo que eu falei anteriormente, força suficiente para romper essa média de 200, tá? Em termos práticos, embora o ouro ele tenha caído, eu particularmente, e aqui, né, eu exponho o meu próprio ponto de vista, eu particularmente estou com o pé atrás nessa queda. A média de 200 ela segurou, não estou botando fé, muita fé nessa queda, porque a gente vai ver aqui o porquê, como que o mercado está. Tá? Olha, veja bem quantos ativos a gente vai analisar a partir de agora e a gente vai voltar no ouro. O Zatec é o Nasdaq Futuros em movimento lateral, sem tendência. Quando ele não consegue romper a cabeça de um pivô formado, seja para cima ou seja até mesmo para baixo, ele contra lateral, tanto a média de 8, a média de 20 está levemente inclinada para cima, nada substancial. MACD está muito fraco, volume muito fraco, e ele dentro da região de lateralização, também chamada de consolidação, sem tendência. Nesses termos, a gente não pode dizer que ele vai romper aqui e vai seguir em alta. Não pode, não tem parâmetro. Tá? Existem duas tendências, tendência de alta, tendência de baixa, e o terceiro fator é sem tendência lateral consolidação. Esses três nomes nomeiam, indicam a mesma coisa e não dão suporte suficiente para que nós possamos fazer uma projeção de movimentos futuros. Quando ele está dentro de uma região de lateralização, ele está consolidado, não há que se falar em movimento de alta ou de baixa em movimentos futuros, não tem parâmetro para isso. O SP500 está a mesma coisa, formou uma máxima anteriormente, não conseguiu rompê-la, não conseguiu novamente rompê-la, está formando dojis, candles pequenos com baixo volume baixista, queda, sem tendência, sem projeção para movimentos futuros. SP500 perdeu força e ele teve essa tendência de alta que supostamente havia sido formada aqui, ela foi interrompida. Tá? SP500 não está em tendência de alta, está lateral. Quando o mercado, algum ativo está em lateralização, isso quer dizer incerteza, muita dúvida. Eles não sabem se a economia vai estar boa ou ruim, então muita dúvida quando isso ocorre. Petróleo Brent segue em tendência de alta, começando aí um movimento de correção, algo normal, tá muito normal. Se você opera comprado, obviamente ele ia de uma hora para outra ele começa a cair, né? Com certeza ele não sobe indefinidamente. Havia formado um topo nessa região, um topo na região atual e deve seguir aí em queda para fazer a correção. Resta saber se ele vai seguir até a média de 8 ou a média de 20. O trader escolhe, dependendo de onde ele comprou, onde ele deve colocar o stop, para que, se cair, ele saia, não tenha prejuízo, ok? Petróleo WTI também iniciando o movimento de correção. Eurodólar está dentro de uma região de lateralização, vamos chamar de consolidação, uma região de consolidação enorme, que já dura meses e não saiu dela. O SDJPY, idem,
região de consolidação. GBP USD, também dentro de uma região de consolidação, não rompeu acima desse topo, tá? USD CAD, dentro de uma região de consolidação, não rompeu abaixo, não fez pullback nem nada. AUD USD, dentro de uma região de consolidação também, tem que esperar romper. Único par de moedas dos majors, esses pares de moedas aqui, do euro-dólar até o NZD-USD, são os principais do mercado Forex, são os chamados de majors. O único em tendência de alta no gráfico diário, NZD-USD, dólar neozelandês e dólar americano, com leve canal de alta, sobre a média de 8 períodos, e stop, no mínimo, na média de 8 períodos, para proteger aí o seu capital. Então, meus amigos, você pode ver que o mercado mundial ele está em consolidação. Sendo assim, ele está em dúvida. O mercado mundial, a economia mundial, ela está em dúvida. Então, você vai apostar na queda do ouro, sendo que o ouro ele é um hedge, ele é uma proteção, ele é um ativo que, se os pares de moedas, os índices americanos, principalmente os índices americanos, se eles caírem, o ouro ele automaticamente vai subir. Tá? Isso é assim, não importa, ele pode estar formando, acabando de confirmar a tendência de baixa, acabando de confirmar o pivô aqui, acabou de romper a média de 200, não importa, ele vai dar um salto para cima, porque quando os mercados eles caem, os grandes players eles buscam proteção e o ouro é proteção de carteira. Vamos aqui no gráfico semanal, e você pode ver aqui no gráfico semanal, ele não formou ainda pivô de baixa. Ele fez um movimento de lateralização, ele rompeu essa região de suporte, mas ele tem que fazer um topo, um fundo mais baixo, formar um topo mais baixo que o anterior, então tem que ser mais baixo do que esse aqui, e cair rompendo o fundo que ele vai formar, tá? Então este é o movimento que tem que fazer. O ouro no gráfico semanal ele ainda está tímido, né? Tá tímido. Ele pode estar baixista, o MACD ele pode estar baixista, volumes podem estar em queda, mas o mercado mundial está aí em dúvida, tá? Principalmente o mercado americano, que é a maior economia do mundo, ok? Para finalizar, vamos falar aí sobre o nosso plano de assinatura. O nosso plano de assinatura ele é por apenas R$ 49,90 por mês. Nós vamos entrar na Black Friday, que vai ser, né, as próximas 24 horas. E eu vou lançar aí uma promoção somente no canal no Telegram. Então, se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, você vai no link da bio do Instagram e você vai ter lá o link para o nosso canal aberto no Telegram, porque nós temos um outro canal somente para os assinantes, mas esse canal aberto eu vou enviar um cupom promocional que vai durar apenas 24 horas em relação ao nosso plano de assinatura, nosso clube de assinatura aqui, e eu vou falar as novidades que vão vir, ok? Somente no nosso canal. E se você quer aprender, você não tem interesse de fazer a assinatura agora, mas você quer aprender o básico de análise técnica, aproveite também as últimas 24 horas, com o nosso curso Fundamentos de Análise Técnica de Investimentos, na Udemy, ele está com 67% de desconto, de quase R$ 70 por R$ 22,90, quase R$ 23, tá? São essas todas as informações que nós passamos no curso, sobre identificar tendências, suportes, resistências, volumes, stops, etc. Fora aula bônus sobre tirar dúvidas e também um setup. Eu vou ensinar um setup também dentro desse curso como aula bônus, ok? Então, espero aí que tenha atendido a todos, tá? Aproveite, nós temos aqui novidades, umas novidades assim, bacanas que vão vir a partir de dezembro agora. Então, se fosse você, ficava atento no nosso canal, que dentro de algumas horas eu vou lançar a nossa promoção da Black Friday. Um abraço a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Só ir nos comentários
fazer aí qualquer pergunta. E se Deus quiser, até amanhã.